A Torá nos diz aqui, ela usa um termo interessante para descrever Noah, né? Ela diz que Noah foi um tzadik, né, um homem justo, tamim, perfeito, bedorotav, nas suas gerações. Por que a Torá diz nas suas gerações, né? Segundo muitos dos estudiosos, muitos dos sábios, isso se diz porque Noah foi considerado justo naquela geração onde ele se encontrava. Porque se comparado a outros personagens bíblicos, a outros heróis aqui da fé, da Torá, Noah talvez não fosse considerado tão perfeito assim, vamos assim dizer. Tá? Essa é a interpretação que se faz, no geral, dessa palavra, nas suas gerações. E por que isso? Vamos pensar no seguinte. Quando Moshe, por exemplo, se viu colocado na parede, né, contra a parede pelo Eterno, o povo tinha acabado de pecar, aquele pecado terrível do bezerro de ouro. O povo de Israel pecou, né? Fizeram lá o bezerro de ouro e fizeram idolatria e orgias e coisas absurdas. Enquanto Moshe estava no monte, né? E quando Moshe desce e vê aquele absurdo, o Eterno diz para Moisés, né, olha, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Eu vou acabar com todos e de você eu faço um povo novo, Moisés. E qual que é a resposta de Moshe? Moshe se prostra diante do Eterno e ele clama ao Eterno por misericórdia para o povo. Ele não simplesmente aceita ele ser feito dele um novo povo. Apesar do povo ter pecado, aquela coisa horrível, e também contra ele próprio, contra o próprio Moshe, ele clama ao Eterno por misericórdia, que era um atributo do próprio Eterno, que ele tinha aprendido. Era um teste para Moisés, né? Então, Moisés, diferente de Noah, quando ele se coloca numa posição, olha, vou fazer de você um povo novo, vou fazer de você uma nova humanidade, Moisés, ele ora por aqueles que tinham pecado. Ele não simplesmente aceita isso. Ele, de certa forma, questiona o Eterno. E era isso que o Eterno queria naquela situação. Então, se comparado, por exemplo, a Moisés, Noah talvez não fosse tão perfeito. Porque em momento algum ele faz isso. Ele aceita. E, de fato, ele anda no caminho do Eterno. Ele faz o que o Eterno pede que ele faça. Por isso, naquela geração, ele foi considerado justo, né? Era o mais próximo da justiça do Eterno, dentre todas aquelas pessoas que existiam lá. O Rabino Shulam escreveu um breve comentário, um mini estudo, né, neste ano sobre essa paraxá, e ele chamou de A Teoria da Relatividade de Deus. Está lá no site do Native, quem quiser depois pode conferir o estudo completo. E ele fala justamente sobre isso, né? Como assim teoria da relatividade de Deus? A justiça aos olhos do Eterno, ela é relativa. Como assim? Mas não é tudo, não tem que ser tudo como está escrito, tudo 100%? É. Só que as gerações mudam, as épocas mudam, nós mudamos. E o Eterno, ele é um Deus de misericórdia, e os seus parâmetros consideram todos os aspectos que nos envolvem, todos. Ele é um Deus justo, sim, mas ele é um Deus de amor e misericórdia. E naquela geração de Noah, que estava a terra corrompida, como diz aqui o texto, a terra estava corrompida, né? Imagine o estado que estava, talvez próximo do que nós estamos vivendo hoje, né? E Noah buscava, ao menos, ouvir a voz do Eterno. E, de fato, fez o que o Eterno pediu. Então, ele foi justo. Uma pessoa comentou, nesse estudo lá do Rabino Shulam, dizendo assim, eu não acredito nisso, vocês estão diminuindo Noé, estão falando que ele não era importante, que, então, ele foi menor, foi inferior. Não é isso. Estamos dizendo que a justiça perante o Eterno, ela vai conforme aquilo que nós estamos vivenciando. Noah talvez não tivesse essa compreensão que Moisés teve da misericórdia de Deus, ao ponto de ele clamar por misericórdia pelos pecadores. Noah não tinha aquilo. Olha a geração onde ele cresceu. Considerando o contexto em que ele cresceu, né, em que ele foi criado, em que ele nasceu e viveu, a justiça dele era grande diante daqueles todos os outros. Então isso não é diminuir Noah, mas sim temos que dizer que ele não agiu conforme Moshe agiu depois, como Abraão agiu também, pedindo por misericórdia por aquele que tinha pecado, né? Então é nesse sentido. Por isso que a Torá diz, Noé foi um homem justo, foi um tzadik.
perfeito, mas naquela geração, nas suas gerações. Amém?